Eu tenho notado que tem um tema que eu gosto bastante de trazer por aqui e eu vejo que vocês perguntam também, e é a importância dele na nossa área, né, na área criativa e quando a gente vai criar algum projeto, que é a importância da gente saber usar, criar um mood board e de uma forma que ele fique ali realmente eficiente, cumpra o seu papel e melhore ali o nosso projeto. Então hoje a gente vai conversar como a gente pode fazer o mood board de uma forma prática e eficiente. Provavelmente, né, quem tem Pinterest fica olhando ali, vendo inspirações e olha aqueles mood boards incríveis com várias imagens e fica pensando, nossa, que incrível isso. E além de visualmente bonito, porque é legal a gente ficar olhando e observando mood boards, aquilo ali é uma ferramenta que é para a gente usar em projetos que a gente for fazer. É importante sempre quando a gente for fazer um projeto, falando aqui da moda, né, seja uma coleção de moda, seja uma produção de moda, ou o que quer que seja, até para a gente criar um conteúdo e se criar uma campanha de moda, a gente precisa utilizar o mood board de uma maneira correta. Então, a gente precisa olhar para além dessa estética, que sim, fica legal no final, mas existem metodologias da gente fazer um mood board eficiente, e é sobre isso que eu vou detalhar um pouco mais e trazer as minhas reflexões, as minhas experiências de como você pode montar um aí. A primeira coisa é que a gente precisa ter clareza no conceito. Então, a gente precisa sempre estar alinhando quais as cores que a gente vai usar, qual é o estilo, quais são as referências. Então, quando eu vou criar um projeto, eu preciso alinhar isso primeiro. Então, quando a gente está falando de mood board, a gente está falando muito sobre comunicação visual. Então, a gente precisa alinhar isso primeiro. Como vai ser essa comunicação visual, né? Então, a gente precisa ter essa troca na comunicação do projeto que a gente for fazer. Se a gente for fazer um projeto sozinho, a gente com a gente mesmo para alguma coisa fica mais fácil. Mas se a gente, geralmente, quando a gente faz mood board, a gente está trabalhando para uma equipe ou junto com uma equipe, a gente precisa alinhar essa comunicação visual antes de qualquer coisa. Justamente porque isso vai evitar o retrabalho e a gente ter que ali tá o tempo todo alinhando referências e modificando o tempo todo o mood board, o que não é efetivo, não é legal e não funciona muito. Quando a gente fala sobre materiais e ferramentas para usar, para fazer, né, confeccionar esse mood board, a gente tem dois exemplos principais, né? O primeiro deles é o analógico, né, que é aquele que a gente faz pegando revistas, fazendo recorte, pegando fotos, o que é um trabalho muito interessante porque vai ali despertando a nossa criatividade com apenas materiais que a gente tem disponível. Então, é uma forma de fazer o mood board. E hoje também, uma das formas que eu acredito que seja mais usada é a forma digital, que é a gente pegar referências da internet, né, usando tanto redes sociais, sites, próprias referências ali da marca que a gente vai trabalhar, do conceito que a gente quer trabalhar, e reunir isso em quadros, que a gente pode fazer no Canva, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita, a gente também pode fazer no Illustrator, então tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer esse mood board. E geralmente é o que mais a gente utiliza hoje justamente porque nos dá uma variedade muito maior para a gente poder escolher e pegar referências de diferentes lugares, ter um acesso mais fácil. Então, depois da gente escolher o formato que a gente vai fazer, se é digital, se é analógico, a gente vai, primeiramente, né, definir o conceito, o que a gente vai fazer. Se for uma coleção, qual é o tema da coleção? Se for uma campanha, ela já tem um tema? Qual é esse tema? Se for um conteúdo que eu quero criar, como é que eu vou criar esse conteúdo? Então, essa definição do tema é importante, porque é de onde a gente vai partir. Algo interessante da gente colocar, quando eu falo de mood board aqui, é uma ferramenta visual. A gente pode colocar alguns pequenos textos, mas eu não diria nem textos, eu diria palavra-chave, mas o contexto em si é o visual. Então, quando eu falo da gente definir um tema, a gente vai colocar esse tema de forma visual. Depois, o público-alvo, né, que é algo importante da gente saber, são para pessoas jovens, pessoas mais velhas. Então, a gente tentar definir minimamente ali o público que a gente vai conversar. É sempre importante definir o público, mas de uma forma como eu posso colocar visualmente isso. Então, a gente precisa colocar isso no mood board também. O tom da comunicação é algo que a gente usa também, que se vai ser um tom de comunicação mais descontraído, mais sofisticado, mais sério, engraçado. Então, esse tom da comunicação vai guiar também como o nosso painel visual vai ficar. Depois dessas definições, a gente vai pesquisar nossas referências, né? A gente fala muito do Pinterest, por exemplo, para pesquisar referências de imagens, mas existem também outros sites que a gente pode pesquisar, se vocês quiserem, eu posso deixar linkado aqui para vocês, eu posso falar mais específico, dando exemplo de outros sites, mas tem sites como o Behance, por exemplo, que a gente encontra também muitas pessoas que trabalham com design, se a gente quer pegar uma referência de um design específico, em próprios sites mesmo, por exemplo, se o tema relacionar com alguma coisa de viagens. Então, como eu posso pegar
imagens, por exemplo, no Google de alguma viagem específica, de algum local específico, de alguma arquitetura específica que eu estou me inspirando para fazer ali. Então, existem diversas fontes. Não existe só o Pinterest, a gente pode pesquisar direto no Google, direto em sites de assuntos específicos, por isso da importância do tema, né? E com a internet a gente tem essa gama de possibilidades aí de encontrar esses sites. Depois da gente pesquisar e baixando essas fotos, referências, é hora da gente selecionar e categorizar. Importante que a gente não pegue muitas imagens da mesma categoria, né? Vamos pegar, por exemplo, umas 3 ou 4 imagens de cada categoria. Se eu vou fazer alguma coisa relacionada por exemplo, eu estou me inspirando em uma arquitetura específica. Então, eu vou pegar algumas 3 imagens dessa arquitetura, umas 3 imagens da cidade, umas 3 imagens de alguma textura que eu vi interessante ali no Pinterest, de alguma textura que eu vou usar ali no tecido, ou que eu vou usar ali na campanha, ou na criação daquele conteúdo, porque aí a gente não vai ficar um quadro muito grande, e quando a gente for organizar vai fazer mais sentido também. Quando a gente fazer essa seleção, a gente vai montar o layout. É importante a gente olhar referências nessa hora que eu falei no começo do vídeo, que é legal a gente ir no Pinterest e olhar referências de mood board já pronto, é justamente para a gente redesenhar a partir disso o nosso layout, né? A gente vê a forma como aquilo foi colocado e como aquilo ali faz sentido, não só pela beleza, mas como eu vou ler esse painel visual na hora que eu for criar. Então, como eu vou deixar as bordas, é interessante, por exemplo, deixar uma paleta de cores na lateral para a gente guiar e saber que a gente precisa trabalhar em cima daquela paleta de cores e para tudo, a paleta de cores, não só para a coleção, mas quando eu vou fazer uma campanha, eu vou seguir uma paleta de cores também. Então, é interessante a gente pensar em que posição a gente vai colocar e, nesse momento, pegar referências já prontas vai ajudar. E, nesse momento, também, a gente pode colocar algumas legendas específicas, algumas palavras-chave para nos ajudar a guiar ali, porque pode ser que a gente colocou uma imagem ali que a gente quer só pegar aquela textura, por exemplo, mas só que pode passar muito tempo e não lembrar muito bem o que eu quero pegar, então eu coloco aquela legenda ali para saber que é aquela textura que eu vou usar, por exemplo, como palavra-chave. E é nesse momento que a gente vai fazendo os ajustes, né? Adicionando mais imagens ou tirando, tem imagens demais, colocando em tamanhos diferentes, em prioridades diferentes. Então, é nesse momento que eu acredito que a gente vai gastar mais tempo para poder organizar e fazendo sentido, né? Como aquilo vai ser lido e principalmente, né, quando você não está trabalhando sozinho, como aquilo vai ser apresentado para a equipe. Então, por isso a importância da gente prestar atenção nesses detalhes, porque esse painel visual que vai guiar toda a equipe para fazer aquele trabalho final, por exemplo, uma campanha de moda. O fotógrafo precisa ter acesso, o maquiador precisa ter acesso, a modelo precisa ter o acesso. Então, como é que eles vão ler aquilo de uma forma que todo mundo entenda e realmente saia aquilo que a gente está pensando? Uma última consideração é que a gente faz o mood board e depois a gente, principalmente se a gente trabalha em equipe, né? A gente vai alinhando com a equipe. Então pode ser que esse mood board não seja a versão final, a gente pode ir modificando conforme a gente vai conversando e vendo a viabilidade, né? Porque quando a gente está desenhando o projeto, a gente não tem muito essa noção e conforme a gente vai colocando em prática, a gente vai vendo o que é viável e o que não é viável. Então, vá fazendo essas alterações das versões. Toda vez que você alterar alguma coisa no projeto, altere também no mood board, é importante fazer isso. Porque essa versão atualizada, como eu falei, né, é o que vai comunicar com toda a equipe no dia do projeto, no dia da aplicação mesmo dele. Então, resumidamente falando, esse seria tanto o objetivo do mood board e como vocês podem aplicar ele. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre o mood board também, vou deixar linkado aqui embaixo, para que vocês possam assistir, que eu falo, trago outras considerações, mostro também na tela como fazer, mostro alguns detalhes. Então, se ainda ficou alguma dúvida depois de ver esse vídeo, esses outros vídeos, pode comentar aqui embaixo. Se tiver algum outro conteúdo que vocês gostariam de trazer por aqui, comenta aqui também, eu tô sempre vendo, né, e trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Até o próximo vídeo.